Deus fez duas moradias para os espíritos que saem dos corpos. Deus criou o paraíso de Deus para os que foram justificados por Jesus Cristo, pela morte dele na cruz do Calvário. Também Deus criou o inferno para os que não querem ser justificados por Jesus Cristo. Não tem outra maneira de se escapar da condenação do inferno, para quem não quer ser justificado por Jesus Cristo. Vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 10 ao 11. Não erreis, nem os ímpios, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. No versículo 10, o apóstolo Paulo deixou bem claro que todos os ímpios, também os que creem e adoram imagens de escultura, e os ladrões, também os efeminados, nem os bêbados, nem os que falam mal das pessoas, não irão morar no paraíso de Deus. No versículo 11, o apóstolo Paulo escreveu que muitos de vocês estavam nessas práticas pecaminosas, porém vocês foram lavados, vocês foram santificados, também vocês foram justificados pelo Senhor Jesus Cristo, e também pelo Espírito Santo de Deus. Podemos também incluir os que se acham muito bonzinhos demais para se converterem ao verdadeiro Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo escreveu que vocês foram lavados. Lavados com o quê? Foram lavados com o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Não importa que tipo de pecados que o pecador praticou, quando o pecador passa pelo plano de salvação que Jesus deixou escrito no Evangelho dele, o pecador é lavado com o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. O apóstolo Paulo também escreveu que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Só existe um Deus, que é o Criador de todas as coisas. Crer e adorar deuses feitos de gesso é pecado. Eles foram feitos por mãos humanas. Eles não andam, não veem, não o ouvem. Os que praticam esse pecado não irão morar no paraíso de Deus. Não adianta não crer na Bíblia. Leia esse versículo que você ouviu na sua Bíblia. O apóstolo Paulo também escreveu que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Tudo se começa com um pouquinho, depois vêm os vícios que destroem o corpo, e levam a alma para a condenação eterna do inferno. A Bíblia condena todos os tipos de vícios. O nome já diz tudo. Vícios matam o corpo, e conduz a alma para o inferno. O apóstolo Paulo não escondeu nada. Ele escreveu que muitos de vocês estavam nas práticas pecaminosas que desagradam a Deus, porém vocês foram justificados por Jesus Cristo, e também pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo não escreveu que vocês foram justificados pela mãe de Jesus, nem por deuses feitos de gesso, nem por fazer penitência, nem por acender velas, nem por purgatório. Ele escreveu que vocês foram justificados pela morte de Jesus na cruz do Calvário. A maioria das pessoas levam na brincadeira, zombam, criticam os verdadeiros pregadores do verdadeiro Evangelho de Jesus. Acham que tudo se termina no cemitério. Estão totalmente enganados. Depois do cemitério se começa a segunda vida, que será para sempre. A alma que sai do corpo morto é imortal. Que tristeza será para os que serão condenados por Jesus Cristo.
A maioria não querem nem ouvir alguém falar de Jesus, nem abrem os vídeos quando sabem que alguém está falando de Jesus. Se rejeitam Jesus agora, o que irão fazer lá no céu? Jesus não vai querer inimigos dele no paraíso de Deus. Quem não quer ouvir alguém falar de Jesus, não está rejeitando o Criador do canal. Está rejeitando a Jesus, o Evangelho de Jesus. É Ele próprio falando para as pessoas. Não adianta só crer que Jesus existe. O diabo também crê que Jesus existe. Não é por isso que o diabo será salvo. Prezado ouvinte, o título do vídeo é Justificados ou Condenados. Você pode escolher quem serão os seus amigos na sua segunda vida. Se você escolher que os seus amigos serão os justificados, você estará com eles no paraíso de Deus. Se você escolher ficar onde estão os condenados por Jesus Cristo, você estará com eles no inferno. 100% de certeza. Não adianta não crer na Bíblia. Jesus disse assim: assim vai acontecer. Não muda nada não crer no que Jesus disse. No livro de Tito, capítulo 3, versículos 3 ao 7, está escrito assim: nós éramos insensatos, desobedientes, servindo a vários pecados e deleites, vivendo em malícia e inveja. Mas, quando apareceu a bondade de Deus, e o nosso Salvador, não pelas obras de justiça que praticamos, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem. No versículo 3, o apóstolo Paulo escreveu que nós éramos desobedientes à palavra de Deus, estávamos nas práticas pecaminosas que desagradam a Deus, mas Deus mandou o seu único Filho para nos justificar das nossas práticas pecaminosas. Versículo 5. Não foi pelas nossas boas obras que fomos justificados, mas foi pela misericórdia de Jesus Cristo, que fomos renovados pelo Espírito Santo. Versículo 6. Jesus Cristo derramou sobre nós o Espírito Santo. Versículo 7. Nós fomos justificados pela graça de Jesus, e nos tornamos herdeiros da vida eterna. O apóstolo Paulo deixou bem claro que ninguém pode se justificar perante Deus só pelas boas obras que praticam. Ninguém vai conseguir entrar no paraíso de Deus por méritos próprios. Não tem outro jeito de se escapar do presídio de Deus, que é o inferno. Tem que ser justificado por Jesus Cristo. O que ser justificado por Jesus é passar pelo plano de salvação que Jesus deixou escrito no verdadeiro evangelho dele. Tem que se arrepender dos pecados, tem que se confessar para Jesus Cristo, tem que se batizar do jeito que Jesus mandou fazer o batismo. Vamos ler no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e de pregar o evangelho. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Será condenado a quê? Será condenado a ir morar no inferno. A misericórdia de Jesus só vale em vida. Agora Jesus é o advogado do pecador, morrendo o pecador nas práticas pecaminosas. Jesus será o juiz que vai julgar e condenar o pecador. A sentença será o inferno. 100% de certeza, Jesus não vai contrariar o evangelho dele. Onde estaria a justiça de Jesus, se os que não querem obedecer o verdadeiro evangelho dele, fossem morar também no paraíso de Deus, com os que obedecem o verdadeiro evangelho dele? Pense nisso, ouvinte. Procure uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus mandou fazer. É você que escolhe quem serão os seus amigos na sua segunda vida. Ou no paraíso de Deus com os que foram justificados por Jesus Cristo,
ou no inferno com os que foram condenados por Jesus. No inferno os vermes nunca morrem, também o fogo do inferno nunca se apaga. Leia Marcos, capítulo 9, versículo 46. A maioria preferem ouvir mentiras dos trambiqueiros da fé, que mentem descaradamente dizendo: Deus mandou te dizer, Deus me revela, que você vai ter uma mansão, que você vai ter um bom emprego, que você vai ter um carro novo. É esse tipo de gente que as pessoas preferem ouvir. Jesus não prometeu um paraíso na terra. Jesus disse que, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão. O paraíso de Deus que Jesus prometeu fica lá no céu, e não na terra. Os trambiqueiros da fé estão interessados em ganhar muito dinheiro com a monetização do canal. Eles não querem falar de salvação, não querem falar contra os pecados, sabem que a maioria não querem ouvir o verdadeiro evangelho de Jesus. Nesse canal tem vídeos de simulações de como é o inferno por dentro. Assista, não creia no que os falsos profetas ensinam. No dia do seu julgamento não vai adiantar você falar para Jesus assim: Jesus me ensinaram o evangelho errado, me dá uma chance, eu não quero ser condenado a ir morar no inferno. Então Jesus vai dizer assim: você poderia ler e obedecer o meu verdadeiro evangelho. Você preferiu seguir o evangelho pirata que não exige nada. Você vai morar com o seu líder religioso no presídio de Deus, que é o inferno. Você não se importou em conhecer o meu verdadeiro evangelho, que exige renúncias de tudo que desagrada a Deus.